seu chavão. A porta se abre de repente, como se no ermo do presente se ouvisse a voz da multidão. E o que tem força, o que acontece é como um dia que estivesse sem calendário ou previsão. Ficar de espera de tu caia, talvez um dia a casa caia, talvez um dia a casa caia e fique tudo ao resto do chão. Fica fumaça no cachimbo, fica semente no limão, fica o poema no seu limo e na palavra um palavrão. Fica fumaça no cachimbo, fica semente no limão, fica o poema no seu limo e na palavra um palavrão. Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 105 e recebemos o poeta e crítico Gilberto Mendonça Telles para falar sobre Drummond. Esse diálogo foi gravado em 2018 no apartamento de Gilberto Mendonça Telles, no Rio de Janeiro. Em casa, em sua biblioteca, rodeado de livros, a conversa ganha o ritmo desse espaço, com referências a outros livros que são objeto de citação e mais referências em memórias de outros livros. Na conversa, Gilberto cita alguns poemas de Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira e faz questão de ler 3 poemas de Drummond, O Ser, Canto Órfico e O Rapto. Na abertura deste episódio, você ouviu um trecho da canção Inspiração, interpretada por Ney Matogrosso e Pedro Luiz e a Parede, no álbum Vagabundo. Essa canção tem música de Pedro Luiz em cima de um poema de Gilberto Mendonça Telles. Antes da pauta principal, a atriz Maria Elisa interpreta 2 partes do poema Balancê Universitário de Gilberto Mendonça Telles, a parte 1, chamada Balancê, e a parte 5, denominada Reunião. Fechando esse episódio, Maria Elisa nos traz os poemas Pedras e Declinação, ambos de Gilberto Mendonça Telles. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Drummond com Gilberto Mendonça Telles. Balancê Universitário 1. Balancê. O ensino amava a pesquisa, que amava o saber, que amava a administração, que amava o poder, que amava a burocracia, que não amava ninguém. O ensino foi para os mestrados dos Estados Unidos, a pesquisa para as 40 horas. O saber morreu de desgaste. A administração amancebou-se com o poder. A burocracia drogou o chefe de departamento, que estava louquinho para entrar nessa história. Reunião. A mesa me convoca, mas não falo. Recuso-me à complacência do diálogo gratuito que se enrola no vazio de sua própria sombra. Espio apenas as pernas da cadeira e da mesa, já que não há mais perna alguma à mostra, já que não há mais nesga de vestidos, já que os antigos jeans têm calças jeans desbotadas no azul. Espio as penas da perda deste tempo tão incerto. Entre pautas sutis e discussões ainda mais sutis, banho-maria, nos termos do intelecto e do estatuto. O que fazer do meu tempo neste canto de sala? Comover sem comover, se tem sentido esse não ter sentido, de falar e falar só por falar, um grego ou volapuque?
Ah, Mayakovsky, empresta-me teu verso que é preciso urgentemente convocar de novo outra reunião. Mas dessa vez para pôr fim a tantas reuniões completamente inúteis. Resta o insólito de teu silêncio, ó zona de poesia e esperança batida sem carbono, íntimo espelho de sobrevivência, resto de açúcar no café já frio. Então, professor, vou começar perguntando então, quem foi Drummond? Quem foi Drummond? Quem é Drummond? O século XX da literatura brasileira tem, no meu parecer, o Drummond como o maior escritor, o maior poeta, grande novelista, grande contista, bom crítico, mas, sobretudo, o melhor poeta que o Brasil teve da modernidade. Aquele que fez, que teve uma temática totalmente diferente, embora também tenha trazido temas do passado, e aquele que soube dar a cada tema uma forma especial. Mas eu diria de outra maneira, quem foi Drummond na minha vida? Isto é, eu morava em Goiânia. Em 1957 eu publiquei um livrinho chamado Estrela d'Alva. Eram sonetos bebidos em Bilac, Alberto de Oliveira, os poetas românticos e parnasianos e simbolistas. Tanto que depois desse livro a minha poesia com planície já é outra coisa, já começa a mudar bastante. E eu ousei, na época, mandar esse livro para o Drummond. 57. E Drummond me responde com uma cartinha muito pequena, cumprimentando e dizendo que lerá oportunamente. Muito bem. Fiquei todo feliz de receber, embora sabendo que era uma maneira de dizer que não ia ler. Mas acontece que, pouco tempo depois, olha, eu publiquei em 57, quando foi 62, Drummond me manda um dos seus livros mais importantes, que é Lição de Coisas. Quando ele fez 60 anos, ele mandou meu livro, uma dedicatória que está aqui, mas é mais ou menos assim, ao Gilberto, com o apreço intelectual do Carlos Drummond de Andrade. Eu fiquei todo feliz, li o livro. Era um livro bem moderno para o que eu sabia na época, mas resolvi escrever, ousei escrever sobre o livro. E escrevi. Escrevi um artigo mostrando que, em Lições de Coisas, aquilo que parecia sem métrica tinha uma métrica. Era só ligar um verso com o outro que ele dava um decassílabo. Eu, nesse momento, não me lembro de um verso assim. Então mandei para o Drummond. Ele nunca me respondeu, nunca me agradeceu. Muito bem. Muito tempo depois, eu fui para Portugal, levei toda a obra do Drummond, que eu pensava em fazer o doutorado. Eu pensava em fazer o doutorado sobre Hugo de Carvalho Ramos em São Paulo. Mas sabia que eu tinha mais inclinação para a poesia. Então fui para Portugal, levei toda a obra do Drummond e li tudo naquela época. Foi em 65, 1965. Voltei para o Goiânia, fui para Montevidéu. Em Montevidéu, eu comecei a escrever um artigo sobre o tema que eu estava sentindo que havia negócio da repetição na obra dele. E como eu tinha lá no Montevidéu, eu tinha contato com o pessoal de Hispânica todo, logo lá da Espanha me pediram um artigo. E eu mandei um artigo sobre Drummond. E foi publicado um artigo de 50 páginas, que foi, vamos dizer assim, a alma mater da minha tese de doutorado. Então publicaram na revista e tal. Depois eu peguei e mandei a revista para ele, e ele me escreve uma carta manuscrita de 2 páginas, me chamando a atenção pela beleza que era o meu trabalho, isto é, de ver a coisa que ninguém tinha visto na poesia dele. Eu tenho essa carta aí.
E a partir daí eu fiz a tese de doutorado, que foi, em vez de vir defender em São Paulo era outra coisa, e era difícil para mim, do Montevidéu, ir a São Paulo. Então, defendi lá na PUC do Rio Grande. Começa por aí. Mas eu não conhecia Drummond pessoalmente. 2 cartas e tal, mas não sabia, não conhecia. Então, chego no Rio de Janeiro, depois do AI-5, o AI-5 mostrou que eu não podia trabalhar mais lá no Uruguai. Me chamaram, dizendo: nós lamentamos muito, você é bem querido aqui, no entanto, tem que romper, mas vamos deixar com vocês pagar mais 6 meses em dólares e tal. Foi bom para mim. Vim para o Rio em janeiro de 70. Logo vi anunciado nos jornais que Drummond ia lançar a Reunião Drummond, uma reunião de 10 livros dele, pela José Olímpio. Então, comprei o livro, no dia fiquei na fila, e quando foi minha vez de chegar perto dele, ele estava com a cabeça baixa, eu pus meu nome lá, papelzinho com meu nome. Ele olhou, falou: é você? Levantou, falou: vem cá, eu quero apresentar você a uma senhorita. Deixou a fila toda aí, todo mundo me olhando, ele pegou no meu braço e me levou. Falou assim: ó, aqui esse é o Gilberto, e deixou lá. E eu fiquei feito bobo, sem saber o que eu falava, mas falei alguma coisa, até que passou um amigo lá e eu perguntei: são boas? Querendo dizer, são boas escritoras? Aí o rapaz falou: ó, essa questão de boa você tem que perguntar ao Drummond. Aí caiu a ficha, eu vi: então é a tal de Lígia. Ele levou, saiu da fila, onde a poesia dele tem muito de poema para Lígia. Os melhores poemas amorosos de Drummond para mim são para Lígia. Me levou, apresentou, me deixou lá. Então eu fiquei um pouco conversando. Então começou assim o nosso contato, né? E a partir daí, um telefonema do Paulo Ronay: nós vamos fazer na José Olímpio uma coleção e queremos começar com Drummond. E nós queremos que seja você que faça a seleção e os comentários. É uma antologia didática que será didática, é essa aqui. Ó. Esta é a 3ª edição da José Olímpio. Drummond, seleta em prosa e verso. Então, o que eu fiz? Eu selecionei e o Drummond selecionou e eu comentei. É isso. Essa coisa foi até a 10ª edição lá como é que chama aqui? Na edição da... Foi a 10ª edição da Record. E a partir daí os netos chegaram à conclusão, como eu tinha direito de 5% do texto vendido, que o Drummond fez com que eu assinasse o contrato. Eu não queria assinar, ele falou: não, mas temos que assinar. Você tem que assinar. O contrato dava 5% para mim e 5% para ele. E como os netos viram que eu tinha direito a 5%, eles tiraram a coisa do mercado. Aí eu nunca chiei, nunca falei nada, mas falo nas entrevistas. Então esse é o contato com o Drummond, assim e tal. Mas antes disso que eu publiquei eu defendi o doutorado, publiquei a tese na José Olímpio. Ela ficou em 3 edições. Essa aqui é a 2ª edição. Drummond, a estilística da repetição. Está eu e ele. Eu ainda com meus 40 anos, ou menos um pouco. Drummond em 1970. Esta é a minha tese, que está na 3ª edição. E a partir daí, meu caro, o contato com Drummond amiudou-se, sobretudo no chamado Sabadoile. Você sabe o que é isso, né? O Plínio Doyle era um grande amigo do Drummond. E era amigo lá da José Olímpio. Um dia, na José Olímpio, eu encontro com ele e falo: você podia frequentar. Você não quer frequentar minha casa ao sábado? Nós estamos todo sábado, reunimos uns escritores lá. Eu não fui da primeira vez, até que ele me cobrou de novo. Você podia frequentar lá, porque ele viu que eu era bem querido na José Olímpio. José Olímpio estava querendo que eu fizesse outras coisas e tal. Já tinha feito meus poemas reunidos, depois do Drummond, poema reunido meu, né? E aí, então, eu fui. E lá no Sabadoile era o seguinte: o Drummond ia todo sábado, eu também ia todo sábado, mas
os grandes nomes, Pedro Nava, Afonso Arino, grandes nomes, velhos e novos, menos os poetas novos. O mais novo lá era eu mesmo, que eu fui completar 50 anos naquela época. Fizeram até uma festa muito bonita para mim. E com o Drummond eu tive contato com ele, de vê-lo, sentar de frente dele, ele ficava calado. Quando falava era muito pouco, ele falava mais com os amigos. Mas de vez em quando eu dava carona para ele, eu oferecia um dia. Você quer ir comigo? Ele disse, quero, mas não vou para casa. Falei, para onde? Ele falou, eu te dou o endereço. Me deu o endereço, era a casa da Lígia. Ele ia para casa, saía às 5 horas da casa do Salvadori e eu deixava na casa da Lígia. Então, de uma outra vez, falei, é no mesmo lugar, Drummond? Ele falou, no mesmo lugar. Daí, sempre eu deixava ele ali, ficava na parte da tarde na casa da Lígia. E com isso, eu fiquei em contato com o Drummond com uma amizade maior. Ele telefonava para mim assim, quando chegava tardezinha, 5, 6 horas, tocava o telefone, a Maria falava, é o Drummond. Ele queria contar casos para mim, perguntar o que eu estava fazendo. Me ajudou muito quando eu estava fazendo a Camões e a poesia brasileira, porque ele dizia assim, ó, veja aquele livro, lá cita Camões, veja aquela revista, se você não tiver, eu mando a revista para você. Enfim, foi com um sentido paternalista comigo, né? E até casos curiosos, por exemplo, eu posso contar 2. Ele telefonou para mim e falou, você já comprou o livro do João Cabral, o último livro do João Cabral? Museu do Mito, uma coisa assim? Eu falei, não, Drummond, mas eu vou comprar. Ele falou, não compra não, eu mando para você. E mandou o livro que o João Cabral tinha mandado para ele, mandou para mim. Cabral dedicou o livro e ele se rededicou para mim. Melhor para você do que para mim, Gilberto. Agora, esse livro eu não tenho mais. Eu tenho a cópia dele. Porque o Antônio Carlos Sequim tanto pelejou comigo que eu acabei dando o livro para ele e ele tirou uma cópia para mim. Mas um caso mais humorístico é o seguinte, houve um congresso sobre poesia africana em Belo Horizonte. Aí a universidade lá me convidou. Eu fui, fiz a minha palestra e depois fiquei almoçando com o pessoal que estava frequentando ali. Até tinha um jornalista do Jornal de Minas lá, o suplemento dele, o suplemento de Minas Gerais, falou para mim, eu vi quando você foi criticado. Eu falei, como criticado? Aí eu falei, é verdade, eu publiquei um poema de uma página inteira no jornal. A Eliane Vasconcelos, que era minha aluna de doutorado lá na Federal, queria que eu prefaciasse o livro de mestrado dela. Para fazer o prefácio, eu disse que eu estava sem tempo. Aí eu falei, eu posso fazer um poema para você. E fiz esse poema que foi publicado numa página inteira e que ela tem lá no vidro, na casa dela, ela tem esse poema na parede. Mas aí ela fala para mim, o meu marido acha que você está me cantando com esse poema. Eu falei, então você está proibida de publicar o poema, deixa que eu publique. E mandei para o Estado de Minas, Minas publicou o poema. E lá nesse congresso, o camarada fala que viu quando censurou, e censuraram mesmo. É que a Eliane fez o seguinte, ela pesquisou os nomes com que se designa a mulher no Rio de Janeiro. Vários nomes, belezuda, beleza, tesão, né? Essas coisas. E eu pus lá. Aí o jornalista, o chefe, passou o lápis vermelho em cima de tesão e tirou o tesão. E foi publicado. Quando eu vi o poema, eu vi que faltava a palavra tesão. Mas o que eu posso fazer? Eu falei, eu vou ficar quieto. Mas acontece que logo depois desse congresso, eu recebo um outro número do jornal. Mas você vai ver onde é que vai entrar Drummond. Eu recebo um outro número do jornal. E antes de receber esse número do jornal, Drummond telefona para mim. Gilberto, você já viu o último livro da Adélia? Eu digo, não, Drummond, não vi ainda, mas quando sair eu vou comprar. Ele falou, não compra não, vou mandar para você. E mandou. E aí ele manda e fala assim, você não acha que
que foi demais, qualquer coisa, aí eu li o livro inteiro, mas não achava o que era. Aí, lá pelas tantas, eu descobri um verso assim, Adélia Prado, descobri que o cu é lindo. Tá lá. O Drummond pegou, fez uma interrogação de lado assim do verso e mandou para mim. Eu não ouvi isso, essa interrogação. Aí quando eu vi, falei, tá, muito bem. Então fiquei sabendo isso e aí recebo o jornal. E o jornal tem uma resenha sobre o livro da Adélia. E lá, o camarada que fez a resenha elogia o verso. Olha a audácia da poetisa, ela pôs um verso assim. Aí eu recortei, fiz uma cartinha, colei ali e falei, meu caro diretor do suplemento literário, onde é que fica o meu conceito? Vocês tiram a minha tesão, mas deixam o cu da Adélia. Nunca responderam. E o Drummond é que me chamou a atenção, né, pelo poema. Então foi uma pessoa muito importante, que eu falei já, para mim, sem dúvida, é o mais importante poeta. Você tem poetas como o Jorge de Lima, com um livro, Invenção de Orfeu, que é outra coisa. A Invenção de Orfeu recupera o mito de Orfeu na Grécia, né? E Jorge de Lima, em 52, publica a Invenção de Orfeu, que é um belíssimo poema clássico, totalmente clássico. No Drummond, o Drummond mexeu com tudo. Ele vai do clássico ao moderno, ao mais de vanguarda. Então foi um escritor muito importante no século XX no Brasil e continua no século XXI. E o meu contato com ele foi um contato de amizade mesmo, né? Primeiro eu estudei e depois foi também. Tem muita coisa. Eu fiz mais de 100 conferências sobre Drummond nas universidades brasileiras e estrangeiras e escrevi muito sobre ele também, além desse livro. Pronto. Pensando no século XX, então, você falou que ele foi o maior nome do modernismo. A única objeção que eu teria, assim, seria o Manuel Bandeira. Mas como é que você avalia a gente sempre essa relação do Bandeira com o Drummond? Excelente a sua pergunta, porque eu sou um admirador total do Bandeira. Há uma edição crítica feita pela Unesco, cuja introdução é minha. O título agora não me lembro, mas está num desses livros meus aí. Então, Bandeira, para mim, é diferente do Drummond. Como Bandeira foi um poeta que se pareceu comigo num problema. Eu vim do mais clássico possível. Não, eu vim do parnasiano, do romantismo parnasiano para cá. O Bandeira veio de Camões, veio dos clássicos. Então a poesia dele, o primeiro livro de 1917, Cinza das Horas, é um poema, é um livro que tem já tonalidades modernas, mas não é totalmente moderno. Todos os versos ali são metrificados. 3 anos antes, Bandeira publicou, ele é 17, em 1914, Bandeira publicou um artigo num livro que eu transcrevo neste aqui, ó, Vanguarda Latino-Americana, 6º volume. É o volume sobre... Vanguarda Latino-Americana, 6º volume. São 6 volumes. O último é da área atlântica. Tá. E aí eu transcrevo um artigo do Bandeira que fala, 1914, vai chegar o momento que os poetas conhecerão o verso livre. Ele já conhecia da Europa porque ele esteve um tempo tratando da tuberculose lá na Suíça, né? Uhum. Então, a Bandeira, para mim, é muito importante porque eu, desde o início, antes de conhecer Drummond como poeta, eu conheci Bandeira. Uhum. Eu li Cinza das Horas, é claro, li o 2º volume, que é o Carnaval, né? O 2º volume dele, de 1919, e depois li Ritmo Dissoluto, que é de 1926, e li toda a obra de Bandeira. E não só li, como fui me impregnando também da obra dele, gostando de saber que ele sabia metrificar e sabia fazer o verso. Até que um dia, já bem tarde na minha vida, eu estava já com 30 e tantos anos, eu li o livro Itinerário de Pasárgada, que é as memórias do Bandeira aos 70 anos. Quando fez 70 anos, os amigos dele
mineiros, né, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos, insistiram com ele para ele escrever as memórias dele. Então, aí ele escreve. E foi quando eu me dei conta da importância do poema chamado Vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que eu escolherei. Né? Vou-me embora para Pasárgada. Aí o Bandeira explica como é que nasceu esse poema, que não nasceu de uma hora para outra, nasceu uma ideia e ele gastou um certo tempo para fazer o poema. Mas aí ele começa a dizer o seguinte, como é que ele aprendeu a fazer o verso livre? Era difícil para ele, porque o verso, quando você aprende o verso metrificado, você memoriza as possibilidades. E no verso livre a possibilidade vem do que se está fazendo. Você tem que criar o ritmo ali. Bandeira, então, mostra isso, que ele, para perder o vício do verso livre, do verso metrificado, ele copiava bula de remédio, copiava receitas, tantos gramas disso, tanto daquilo, para perder aquilo que ele sabia fazer muito bem, que é, por exemplo, tem tantos versos bonitos dele, esse que eu acabei de falar, que é terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. São versos de 7 sílabas. Então, Bandeira, para mim, é aquilo que o Drummond falou para mim. Um dia, eu expliquei para Drummond que eu lamentava não ter conhecido Bandeira. Ele mandou uma carta para mim. Bandeira mandou uma carta para mim lá para Goiás. Um bilhete, agradecendo o livro A Poesia em Goiás. Eu falava, poxa, você fez um belo trabalho sobre Goiás e tal, lá. Quando vier ao Rio, eu quero conhecer você. E eu vim. Telefonei para ele na segunda-feira, pedindo para eu ir lá na quarta. Ele disse, na quarta não pode. Tem que ser sexta. Na quinta eu não posso. Não, na quarta não podia. Tinha que ser sexta. Ah, tá. Aí eu falei, não, na sexta eu não posso. É muito besta, né? Um camarada lá de Goiás, o homem querendo me chamar para eu conhecê-lo. Eu falei, então vou. No fim eu falei que ele insistiu que não podia. Aí eu falei, tá bom, vou nascer. Só que na sexta eu tinha marcado para ir a Copacabana. Eu hospedava lá no centro. Então vinha a Copacabana, conhecer o Marvel e tal lá. Eu preferi isso do que conhecer Bandeira naquela época. Mas o Bandeira está muito na minha vida. Na poesia, tem poemas dedicados a ele e tal. E lá em Montevidéu, quando eu trabalhei por lá, eu lutei para ter o retrato dele lá no Instituto, mas depois fui vencido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com essa capacidade dele fazer, por exemplo, poética, estou farto do lirismo comedido. De hora para outra ele faz uma poética com versos livríssimos, libérrimos. Estou farto do lirismo comedido. Né? E eu demorei a compreender isso, mas eu li isso lá em Goiânia. Li e pensei, olha, se ele fala que está farto, é que deve ter outro lirismo. Enfim, eu fui me interrogando, né? E na introdução que eu fiz à edição crítica dele, eu mostro tudo isso de aprendizado, como é que eu fui vendo as várias facetas do Bandeira. Bandeira você tem de tudo. E Bandeira, como eu estava falando do Drummond, o Drummond falou, você não sabe do que você perdeu. Você não ia ter encontrado com ele. Ele seria uma amizade sua, do jeito que você é, você... Então Drummond tem um dos belos poemas sobre poeta para ele. Ele é, para mim, também, os dois grandes poetas do século XX. Enquanto ele é menos audacioso, Drummond é mais audacioso. Drummond é mais metafísico, né? Ele não. Ele é mais lírico. De ver, o verso que eu quero lembrar é o seguinte. O verso que eu quero lembrar pode ser esse também, ó. Atirei um céu aberto na janela do meu bem. Caí na Lapa. Um deserto. Pará, capital Belém. E aí tem outra estrofe, vai lá. Mas o que eu acho lindo, eu não lembrei ainda, que é o seguinte. Olha que beleza. Como é que ele brinca, não com verso de 7 sílabas, brinca com verso de 9. Era desejo, credo, de tísicos,
por histeria, quem sabe lá. A dama tinha caprichos físicos, era uma estranha vulgívaga. A palavra em português é vulgívaga, mas no verso dele você tem que ler como vulgivagar. Compreende? Ele brinca com essas coisas. E esse aqui, ó, é esse que eu quero. Teu corpo claro e perfeito, teu corpo de maravilha, quero possuí-lo no leito estreito da redondilha. Quer dizer, ele leva a moça para dentro de um verso de 7 sílabas para possuí-la. Repito, teu corpo claro e perfeito, teu corpo de maravilha, quero possuí-lo no leito estreito da redondilha. Beleza de pé. Então, Bandeira, para mim, na minha poesia, sobretudo, é tão importante como Drummond. Mas se a gente fosse pensar assim em Drummond e Bandeira, não é uma rivalidade, é uma amizade, né? É uma amizade imensa e uma admiração do Drummond para ele. O poema do Drummond dedicado à Bandeira é lindíssimo. É um poema longo, de versos livres. É porque geralmente quando os críticos, o Harold Bloom sempre fala dessa busca desse choque, né? E eu acho que na periferia, se você não tiver algumas relações de amizade, você não eu não tive amizade com ele. Com o Drummond tive, mas com ele deixei de... Houve um momento que eu conto num poema aí, que é o seguinte. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu morava em Montevidéu, vim para o Rio de Janeiro. Chegando aqui, tem festa na academia. Aí eu fui à academia, querendo conhecer Drummond, o Bandeira. Quando eu vejo, vem o Bandeira parecendo uma barata, assim, com aquela casaca comprida. Ele vinha assim e passou, e minha mão esquerda se estendeu para pegar no ombro dele. Mas aí a autocrítica baixou. Até você se apresentar, ele saber que é você aqui. Aí eu recolhi e fiquei vendo ele passar. Eu vou ler esse poema para você. Numa terça-feira, no velho... É um poema prosaico. Numa terça-feira, no velho solar da academia, apinhado de fraques, de sotaques e de mofo, Manuel Bandeira, entre parênteses, encharcado de vida, longe da vida, fecha parênteses, assistia às homenagens aos seus 80 anos. Ali estava um goiano que dias antes recebeu uma carta dele com o convite para o encontro quando viesse ao Rio de Janeiro. Logo que chegou ao hotel, telefonou-lhe, sugerindo uma visita para quarta-feira. Manuel Bandeira atalhou rapidamente. Impossível na quarta-feira, venha na sexta. Mas na sexta era o dia de ir à praia. E goiano que viesse ao Rio tinha de voltar queimado de sol. Resultado, não conheceu pessoalmente o poeta que sabia de cor. Agora, no velho salão da academia, no meio da barulhenta multidão, se viu frente a frente com ele. Pensou em se apresentar, mas num bom senso retirou rapidamente a mão. É que os olhos irrequietos do poeta, acompanhados de um sorriso dentuço, já haviam localizado uma das musas que eu visitava sempre às quarta-feiras. Por que eu escrevi isso? Quando o Bandeira fez 80 anos, eu estava aí, né? Fui convidado para fazer a conferência sobre ele na Biblioteca Nacional. Não tinha, digamos, umas 200 pessoas, salão repleto. E eu preparei um discurso sobre Bandeira e falei essas coisas. Quando eu fiz para ele lá no Uruguai, para querer inaugurar o retrato dele, contei uma série de coisas e contei essa história que eu não fui à praia em vez de ir e tal. Aí levantou uma pessoa no fim e disse, professor, dá licença. Era Rodrigo de Andrade, que é cineasta, que fez um filme sobre Drummond. Ele disse, professor, eu sou fulano de tal. O senhor sabe que o Drummond o Bandeira frequentava muito a casa do meu pai. Eu não sabia. Aí ele falou, pois é, jamais ele receberia o senhor numa quarta-feira, porque era o dia das musas, professor. Era o dia das meninas que visitavam ele. Daí o meu poema fala que lá na academia, quando eu ia falar, eu vi que os olhos dele já haviam localizado uma das musas, né? Mas
maior que eu posso falar do Bandeira. Dei muita aula sobre ele, orientei teses, mestrado, acho que doutorado também. Agora, voltando para o Drummond, a gente falou um pouquinho sobre sua relação de amizade, depois o Bandeira engoliu nossa conversa. Sua tese de doutorado foi sobre o Drummond, né? E sobre um aspecto estilístico da obra do Drummond, que é justamente a repetição. Como que você encontrou esse aspecto? Qual foi a sua abordagem desse aspecto na sua tese de doutorado? Para ser bem sincero, eu encontrei da seguinte maneira. Morando em Lisboa, eu frequentava as livrarias. Então pude encontrar livro que, morando em Goiânia, eu jamais viria. Então havia um livro de Helmut Hatzfeld, um alemão, que escreveu, que era Bibliografia Crítica de la Nueva Estilística. E eu, procurando um tema, comecei a olhar. Lá pelas tantas eu descobri um que me agradou muito, de metáfora, e guardei. Depois, lá pelas tantas, descobri também da repetição, falava em repetição. Só que ele não dava exemplo. Mas eu falei, esse negócio de repetição é bom. Aí já tinha notado na obra do Drummond que ele repetia. Por exemplo, assim, ó que duro, duro, duro ofício de se exprimir. Isso já tinha me chamado a atenção na obra dele. Quando eu li que podia ser um aspecto de análise, lá no breviário de estilística, breviário não, bibliografia crítica, eu fiquei atento. E aí fui descobrindo mais. Em vários lugares, por exemplo, tem um poema do Drummond que ele diz, nu, 5 vezes, nu, tu na praia, o meu coração, batia o meu coração. Você percebe nitidamente que aquela nudez na praia das moças de Copacabana, o coração do Drummond batia. Ele está falando consigo mesmo, ele é o herói, ele é o sujeito. O teu coração batia, né? E você sente o coração batendo. Aí eu vi a repetição. E tudo que eu comecei a achar sobre repetição, e estudei antropologia para ver também que as línguas antigas repetiam, porque antes da gramática, antes de criar palavras como, quando você diz assim, belo, belíssimo, como é que chama? De belo é o adjetivo, belíssimo é o superlativo. Uhum. Antes de haver isso, o pessoal que só tinha língua oral, às vezes repetia também. A repetição era uma forma de duplicar, de acentuar a palavra, de dar mais ênfase. Eu fui anotando isso, fui estudando muita estilística. Tudo isso aqui, daqui até lá, era livro de estilística que eu li. Então, anotei, escrevi um artigo que foi publicado lá em Madrid, falei para você que eu tenho isso aí também. E, então, a partir daí eu comecei a organizar, ler a obra e fazer o seguinte, eu ia lendo. Como eu trabalhei na estatística, eu sabia mexer com estatística. Uhum. Então eu fui anotando o seguinte, esse poema, eu punha a página, fazia uma fichinha. Há poucos dias eu joguei essas fichas fora. Elas estavam aqui em 2... Eu já joguei tudo também. Eram 2 arquivos onde eu guardava essas fichas. Ficaram aí 40 e tantos anos, né? Então eu fui fazendo ficha de cada repetição. Toda vez que repetia, eu punha, sem estudar. Punha e indicava. Aí comecei a estudar, juntando as repetições substantivas, as repetições adjetivas, as repetições adverbiais, verbais, tudo tinha. E aí, mas eu não posso falar sobre Drummond. Então o que eu fiz? Fiz um levantamento geral da poesia moderna, de 1922 até 1950. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, por exemplo, que eu citei agora há pouco, Jorge Lima, os poetas que foram importantes na década de 20. Olhei todo, comprava livro deles, que às vezes eu não tinha, e lia e anotava as repetições deles também. E logo foi possível fazer uma comparação. Drummond repetia muito mais. Agora, por que ele repetia? Era a minha conclusão. Enquanto que os outros repetiam
simplesmente para dar ênfase, por exemplo, assim, não vou lá. O não adverbial repetido 2 vezes significa mais do que não. Né? Então eu falava, é a repetição no nível da língua. Toda língua tem repetição. A língua portuguesa está cheia de repetição no comum. Agora, em Drummond, eu vi além do comum, eu vi na estilística. A repetição no nível não da língua, no nível da fala. Os estudiosos falaram langue e parole, né? Então, no nível da parole, no nível da fala, era para usar a língua como aumentar o valor expressivo da palavra, sugerir outras coisas, e fui estudando isso. Meu livro aqui, esse livro mostra esse tipo de repetição. Então cheguei à conclusão que Drummond repetia por um desejo maior de criação, criando também até para a língua. Tanto é verdade que muitas palavras que ele criou entraram na língua, ou muitas expressões. Né? E agora, José? E havia repetição no nível da palavra e repetição no nível da frase. Tudo isso foi estudado. Se eu abro esse livro aqui, vamos ver que repetição tu tem. Aqui, veja bem, repetição de 2 palavras, repetição de 3 palavras, repetição de 4 palavras, tudo isso eu vi em Drummond. 2 palavras, palavra, piano, está aqui indicado o lugar que está, J, quer dizer, José e tal. Depois, quadros, sonho, depois, 1 minuto, sempre assim, quer dizer, o verso é feito com repetição. Depois, o que eu vi? Eu passei para ver, por exemplo, esse poema aqui diz, palavra, digo exasperado, se me desafias, aceito o combate. Mas começou com a repetição, né? Depois você vai para uma repetição de nível. Isso aqui eu acho muito bonito também, esse poema. Esse aqui, ó. Dlis, D-R-L-S. Dlis, é um som. Um som assêmico, sem significação. Dlim. Ou se não, um som de campainha. Faço meu amor em vidrotil. Nossos coitos serão de moderno folder. Até que a lança do interflex vipax nos separe. Camembert, o valetô. Esse camembert é o nome de um colchão, de uma máquina de colchão que ficava na propaganda. E ele põe Camembert, o valetô. Aí você vê que está deitado. Mas eu queria arranjar um de 3 aqui, deixa eu ver. Muito. Como se as 2 fossem uma, quando é uma que são 2. Agora vamos ver aqui. Repete. Amor, amar. Ele mesmo fala em repete. E depois do meu livro, Drummond escreveu 2 crônicas falando em mim. Dizer, se o meu amigo Gilberto me permitir, eu vou fazer mais uma repetição aqui. Uma crônica publicada no Jornal do Brasil. Agora veja o ritmo ternário. Montanha. Esse poema é lindo, viu? Tá em Rosa do Povo. É quando Drummond está meio de esquerda, né? Então ele fala o seguinte, a ideia saiu lá do Oriente, ou saiu da Rússia, a ideia saiu da Rússia, era uma rosa, depois virou um navio, e esse navio veio atravessando, vou concluir, atravessando oceanos e oceanos. Um verso com a mesma palavra 3 vezes. E depois, e montanhas. Eu analiso esse poema para mostrar que essa rosa, com toda dificuldade, ela chegou ao Brasil, que era a ideia do comunismo. De certa maneira é isso. Então, olha, curvas. Mundo, vasto mundo. Enfim, e depois repetição de 4 vezes. Às vezes você tem poema de 4 vezes. Eu analisei a palavra assim, ó. Montanhas, os acentos aqui. Então, não só dava a ideia das ondas do mar, dava a ideia das montanhas, da dificuldade, como dava outras ideias que eu já não sei o que eu escrevi. Enfim. Não, mas eu vou perguntar sobre a repetição talvez mais famosa,
e até pela curiosidade de que você fez um estudo todo estilístico, baseado em estilística, e na sua interpretação dessa repetição você usa aspectos biográficos, que é a questão havia uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Se havia, não tinha problema. Não, mas depois ele vai escrever havia. Então eu queria que você explicasse como o senhor analisou essa repetição. Olha, pois é, esse poema eu tenho sido muito procurado. Inclusive o jornal de Itabira, Terra do Drummond, me telefonou a respeito disso. É o seguinte, todo mundo tem um livro sobre isso, feito pelo Arnaldo Saraiva e o Drummond. Os dois juntos fizeram uma seleção do que disseram a respeito de uma pedra no meio do caminho, que é o nome do livro. Então, veja bem, todo mundo escreveu sobre isso. E uma das coisas mais comuns é dizer que essa pedra era o verso livre, era o verso de Bilac, era o verso metrificado, e Drummond então escreveu em verso livre. A pedra no meio do caminho era ter que escrever em verso metrificado. Houve alguém que falou isso, mas falaram todas as besteiras possíveis. Eu falei diferente. Drummond se casou em 26 de fevereiro de 1925. Um ano depois, 1926, se casou com Dona Julieta e tal, 1926. No ano seguinte nasce o filho dele, chamado Carlos Flávio. Durou meia hora. Morreu. Então, isso em 26. Outubro, novembro de 26. Quando foi em janeiro, março, ou janeiro ou fevereiro de março de 27, de São Paulo, pediram para ele um poema para o primeiro número da revista de Antropofagia, que ia sair e só saiu em 28. Ele mandou em 27. E ele mandou o poema no meio do caminho. E foi lá que, eu tenho a revista aí ainda, foi lá que se publicou o poema pela primeira vez e criou uma espécie de escândalo no mundo, né? Agora, quem estuda direitinho vê esses dados que eu fui falando. Drummond se casou em 26, teve um filho em 27, fez um poema. E o poema chama No Meio do Caminho e diz assim, tinha uma pedra. Ele usou a linguagem que o Mário de Andrade estava querendo que fosse língua brasileira. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Ele repete. Está vendo a repetição aí da frase? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu nunca me esquecerei nas minhas retinas tão fatigadas. Eu nunca me esquecerei desse acontecimento nas minhas retinas tão fatigadas. Que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu analiso o poema aqui, porque é tudo repetição. Mas só que eu fui mais além na análise. É que eu mostrei o seguinte, na retórica, gramática retórica, tem uma figura que se chama hipértese, com H. O que é hipértese? É quando você muda uma letra dentro de uma palavra. Em vez de você escrever perda, você escreve pedra. É só trocar. Então, Drummond fez nesse poema um túmulo para o filho. No meio do caminho tinha uma perda. Tinha uma perda no meio do caminho. Só que, em vez de falar a palavra, ele pôs já o túmulo do filho ali. O filho que durou muito pouco. Essa é a minha interpretação por aí. Tá certo? É uma interpretação assim que... Eu não vou me alongar nisso, mas é o tipo de coisa assim... Alguns críticos não aceitam esse uso do biográfico, né? Mas parece que o senhor é bem pragmático na crítica. O senhor aqui é o seguinte, é pragmático, porque ele leu todos os poetas brasileiros. Os principais, leu de cabo a rabo, e eu os tenho aqui na minha biblioteca. E o que eu vejo é o seguinte, os franceses aí na década pré-estruturalista, estruturalista, inventaram isso, que o discurso
da poesia é a criação. Esquecendo de que na criação você não está sempre criando uma matéria que não existe. Ela pode estar lá em forma de memória, um acontecimento. Né? Então eu aceito não essa coisa do bobagem, critico bastante isso, e cada vez eu vejo que eu tenho razão. Já vejo que a crítica que falou disso já não fala mais, está voltando atrás, né? Já está ficando. Né? E essa pragmática que você falou, biográfica, eu vou te dar um exemplo que está aqui na obra do Drummond. Há poucos dias, ainda numa reunião em que se falou do Drummond, e aí, depois que falou tudo sobre esse poema, eu falei, mas tem um detalhe, o Drummond tem um poema falava sobre Nova Friburgo, que ele estudou lá e tal. Eu falei, mas tem aquele poema sobre Nova Friburgo. Ah, que poema é aquele? A mulher não sabia. Quer dizer, estava falando sem a biografia, sem ler a obra do Drummond. Olha aqui. A Maria e Gilberto, em cujo apartamento mora a poesia, a amizade e o abraço carinhoso do velho Drummond. 83. Então aqui tem, no primeiro livro do Drummond, você vai ver com os seus próprios olhos que a terra de comer um dia. Olha aqui. O Drummond publicou esse poema, esse livro, em 1930. Deixa eu achar o poema aqui. O livro de Drummond, chamado Alguma Poesia, foi de 1930. Aliás, Alguma Poesia, quando o Drummond publicou em 30, ele lia muito na década de 20, ele lia um poeta francês chamado Pierre Reverdy, que tem um poema, que tem um livro chamado Quelque Poesie. Quelque Poesie em francês quer dizer alguma poesia. Drummond leu muito, mas muito bem. Então, num poema, em 1930, chamado Lanterna Mágica, ele começa a falar de Belo Horizonte, de Sabará, de Caeté, quer dizer, cidades em torno de Belo Horizonte. Itabira, a terra dele, São João del Rei, e depois põe Nova Friburgo e termina com Rio de Janeiro. E a Bahia, termina com a Bahia. Mas então por que Nova Friburgo? É que na biografia do Drummond diz que quando ele tinha 16 anos, ele veio estudar em Nova Friburgo, aqui no estado do Rio. Veio de trem e em Nova Friburgo ficou aluno do colégio e os alunos fizeram um jornalzinho, chamava Aurora não sei o quê. Está nos meus trabalhos também, eu cito esses nomes direitinho. Então pediram um poema ao Drummond deu um poema. Quando o jornal saiu e ele foi ler o poema, ele viu que o poema não era dele. Que o padre que dirigia lá fez uns retoques no poema dele. Modificou o poema do Drummond. E Drummond foi tirar satisfação. Isso resultou que ele foi expulso do colégio. Então, sabe qual é o poema que Drummond fala sobre Nova Friburgo? É um verso só. Olha aqui. Nova Friburgo. Esqueci um ramo de flores no sobretudo. É como alguém que vê como morta a cidade e foi lá deixar um ramo de flores. Mas foi um ramo de flores que ele esqueceu. Esqueci um ramo de flores no sobretudo. Por que sobretudo? Era muito fria a cidade. Todo mundo usava sobretudo. Então ele está brincando aí, né? Agora, só que eu tenho a primeira versão do poema. A primeira versão com a letrinha do Drummond está aqui, ó. Nova Friburgo. Esqueci um ramo de flores no sobretudo. Tinha um padre no colégio Anchieta. CDA. Está vendo? Tinha um padre. Ele modificou na publicação do livro. Isso aqui foi a original dele. E tinha um padre virou uma pedra também, né? Também pode ser, né? Até o tinha também, né? Uma pedra no meio do caminho. Enfim, cara, é tudo isso aí. Quando a gente fala do Drummond ainda da poesia, seria interessante também, eu acho que comentar um pouco sobre como ele lida com as rimas em relação ao modernismo.
parece que a leitura é que ele abdica das rimas, mas ele tem uma relação muito mais complexa. Não é bem assim, a meu ver. Como o Drummond cresceu dentro do modernismo, com contato íntimo com o Mário de Andrade, que tinha correspondência bastante deles, né? Ele, então, sofreu uma influência linguística do Mário de Andrade no sentido de uma língua brasileira. Quando eu fiz a última edição de papel Bíblia do Drummond, feito pela Aguilar, fui eu que fiz. E o que eu encontrei? Encontrei que o poema, que um dos poemas, Rio das Velhas, você sabe que é um rio que passa acima de Belo Horizonte, perto de Itabira, por ali. Então tem esse poema Rio das Velhas, em que o Drummond diz assim, ó, o Rio das Velhas lambe velhas janelas, não, o Rio das Velhas lambe casas velhas, onde há velhas nas janelas, J.I. Drummond escreveu esse poema em 1930, de lá para cá, todas as edições, até a minha edição, até a minha edição, que foi na morte dele, deve ter sido 82, 83, 85, por aí. Então, todas as edições falam janela. Quando o Drummond deixou para mim anotado, ele deixou janela. Então, o que eu fiz? Está aí no meu livro. Eu pus uma nota de rodapé e diz, durante todas as edições, esse poema foi janela. E Drummond, no fim da vida, como que aceitando só o valor da língua portuguesa e não mais de uma língua que ia ser criada, escreveu janela. Muito bem. Agora, um estudo que eu tenho que mostra o seguinte. Drummond, então, de 30 a 42, Drummond recebe influência dos modernistas, Mário de Andrade sobretudo, ou a filosofia geral dessa modernidade. A partir daí, Drummond começa a se dar conta que ele tinha que impor o pensamento dele. Então começa a mudar. A 42, que é o Sentimento do Mundo, o Drummond segue a visão modernista de Mário de Andrade, chefiada por Mário de Andrade. De 42 até 51, a mãe dele morreu em 49. Em 51 ele publica um negócio da Máquina do Mundo. Né? Tá ali, do Camões. Mas então, no primeiro tempo, ele quer seguir o modernismo. E segue. No segundo tempo, ele começa a impor, ele começa a se dividir. Parte quer ser moderna, parte quer ser moderna e parte quer ser nova, quer ser ele mesmo. Por exemplo, aqui está um exemplo. Tá vendo? Aqui tem um exemplo na segunda fase, ele está dividido. No livro A Rosa do Povo, os dois primeiros poemas mostram essa divisão. Consideração do poema é um verso livre, não é verso moderno, metrificado, Não rimarei a palavra sono, dentro do que você perguntou com a palavra rima, né? Não com a incorrespondente palavra outono, mas ele está rimando. Sono, outono. Depois, rimarei com a palavra carne, Agora veja bem, uma pedra no meio do caminho. Ele está retomando o poema de lá, 3 vezes ele faz isso. Em 45 ele faz, depois em 57 para aí. Então, agora aqui está metrificado. Não rima, uma pedra no meio do caminho ou apenas um rastro, não importa. Então, ele está fazendo uma coisa nova com a métrica velha. Aquilo que ele combateu no início também, não escrevendo, aqui agora o poema é todo assim, todo metrificado. Olha aqui. Poeta do finito e da matéria, ele é tão... eis aí meu canto. Ele é tão baixo que sequer o escuta ouvinte rende ao chão, mas é tão alto. Quer dizer, está perfeitamente 10 sílabas.
Esse é o primeiro poema. O segundo poema do livro, se o primeiro chama Consideração do Poema, veja, ele está considerando o poema com versos antigos. E aqui, Procura da Poesia, ele está procurando a poesia com versos livres. É aquilo que fala, não faça os versos sobre acontecimento. Tudo aquilo que os outros que ele faz também, ele está pedindo para ninguém fazer. Então, essa fase que começa aqui, então Drummond está repartido nessa fase entre ser moderno e ser ele a maneira dele. A partir daí, vem agora o Claro Enigma. É no Claro Enigma que está a Máquina do Mundo, é 1951. Claro Enigma é morte. O Claro Enigma significa morte. A mãe dele havia morrido, o livro é de 51, a mãe dele morreu em 48, 49. Eu estudei essas cartas. O Estado de São Paulo mandou todas as cartas da mãe dele para ele e dele para a mãe. Eu li essas cartas todas e escrevi no Estado de São Paulo. Tem lá, aqui nos meus arquivos, estão indicados o lugar que está. Então, essa terceira fase é o Drummond sendo ele mesmo. Então, ele pega Camões, pega a Máquina do Mundo, pega a leitura mais antiga e traga para dentro da modernidade. E a partir daí, será ele até 1962, quando ele fez 60 anos. E escreveu o livro que eu gosto tanto, o livro de 62, que é 62... A Lição das Coisas? Lição das Coisas. A Lição das Coisas. Então, a partir de Lição das Coisas, o Drummond já começa uma coisa, começa o memorialismo. Então você tem a fase em que ele é totalmente moderno, do modernismo de 22. A fase em que ele está dividido. Quero ser modernista, mas quero ser ele mesmo. A fase que começa com a mãe é que é ele mesmo. Aí cresce até a Lição de Coisas. A partir de Lição de Coisas, ele desbunda. Quer dizer, ele escreve memória. Ele escreve os temas de que ele lembrava na memória. É chamado... Como é que são 3 volumes? Boitempo? Boitempo. É chamado Boitempo. Mas na década de 60 ele não tem uma tentativa de fazer teoria da comunicação na poesia também? Não tem um diálogo com isso? Tem, são os artigos que ele leu na Rádio Ministério da Educação. Eu tenho também a obra dele aí. Então, ele escreveu, acho que toda semana ele lia um artigo. E ele juntou isso. Tá lá. Tem até coisa interessante também. Porque eu fico pensando assim, é uma suposição minha, que o seu trabalho sobre repetição fez ele repensar a repetição na obra poética também. Mas quando eu escrevi foi antes de eu pensar isso, né? Numa outra edição agora, que deve sair, estou preparando para isso, eu vou tocar nesses problemas, que o próprio Drummond se repetiu. Tanto que ele, por minha causa, escreve o poema Repetição. Sim. Repito que me repito, não sei o quê. O poema que ele me dedicou, repito aqui, repetição, é meu fraco, é meu forte. A crônica sobre o Jesus Cristo, do Roberto Jesus Cristo, eu estou aqui. Aí ele fala meu nome, né? Tem outro lugar que ele fala também. Mas é que... Aí é a consciência da repetição. Sim, mas quando você tem consciência, você pode se desviar dela, né? E aí você procura outro caminho, né? Eu acho que eu tenho que, numa outra edição do livro, eu já propus lá em São Paulo. Eles aceitaram na hora, mas até agora não confirmaram para mim. Eu quero fazer um capítulo, agora juntando cultamente, eu estou muito mais culto de quando eu escrevi em 70. Sim. 70, 80, 90, 100, 110, são quase 50 anos. Né? Então eu penso nesse capítulo aí. E a gente falou aqui muito falou um pouco da poesia. Se a gente for falar de poesia, tem tanta coisa no Drummond mas eu queria comentar outra coisa. O Drummond, você falou de como o Drummond era atento para a poesia que estava surgindo, e ele tinha esse trabalho de crítico de encontrar coisas novas e abraçar novos autores. Na Terra de Minas ele foi, né? No livro que ele escreveu sobre Minas, ele estava muito atento aos novos, de lá.
Quando ele veio para o Rio de Janeiro já não foi mais. Já não foi mais. Ele não fez prefácio, ele deixava de dar conferência, né? De dar conferência, não, de dar entrevista. Demorou a dar entrevista. E o que você vê mais, assim, se fosse para destacar uma qualidade no trabalho dele como contista ou como cronista, qual a qualidade? Eu estudei também a repetição nas crônicas. Quer dizer, assim, de passagem eu mostrei que esse veso, esse costume da repetição atingia todo Drummond, inclusive a parte de crítica, que ele estuda, por exemplo, a obra do Schmitt, e toca no problema da repetição. E fala que o Schmitt repete, não sei o quê. Só que ele estava criticando. E uma coisa que você falou no começo, que o Drummond é muito mais metafísico que o Bandeira. Aí eu vou perguntar assim, no que o Drummond acreditava? O Drummond acreditava poeticamente nos deuses clássicos. E Bandeira era religioso, católico. Agora, o Drummond tem um poema que é fantástico nessa questão que eu falei do metafísico, de pegar o texto, um tema antigo, e dar uma atualidade a ele. Quer ver? Deixa eu ver. Tem também aqui a metafísica dele, um livro chamado A Falta que Ama. A Falta que Ama. Vamos ver o ser. Vamos ler, já que nós estamos falando de metafísica. Posso ler? Pode. Mas não é o que eu pensei. Olha aqui. No ser, ele está retomando o problema do filho lá. O filho que não fiz, hoje seria homem. Aquele que morreu em 27, né? Ele corre na brisa, sem carne, sem nome. Olha a rima dele. Às vezes o encontro, num encontro de nuvem, apoia em meu ombro, seu ombro nenhum. Interrogo meu filho, objeto de ar, em que gruta ou concha, quedas abstrato. Lá onde eu jazia, responde-me o hálito. Olha, jazia, morto. Não me percebeste, contudo chamava-me. Como ainda te chamo, além do amor, onde nada, tudo suspira, criar-se. O filho que não tive, faz-se por si mesmo. Esse é um poema. Agora outro que eu vou ler. Vou deixar para o fim. Vou ler o Canto Órfico, 320. Olha, esse poema a gente lê, quando os outros lêem para a gente não compreende, tem que ser lido. Canto Órfico. Você sabe, né, Orfeu, de certa maneira, não existiu, mas o mito acha que ele existiu. Sim. E atribui poema a ele, aquelas coisas. Então veja, a dança já não soa, a música deixou de ser palavra, o cântico se alongou do movimento. Orfeu, dividido, anda à procura dessa unidade áurea que perdemos. Mundo desintegrado, tua essência para talvez na luz, mas neutra aos olhos, desaprendidos de ver, e sobre a pele que turva em porosidade nos limita. De ti a ti abismo, e nele os ecos de uma prístima essência agora exangue. Nem tua cifra sabemos, nem captá-la dera poder de penetrar-te. Erra o mistério em torno de o seu núcleo, e restam poucos encantamentos válidos. Talvez um só e grave, tua essência ainda testemunha em nós, ainda retumba em nós, e estremecemos, que uma perda se forma desses ganhos. Tua medida o silêncio a cinge e quase a esculpe. Braços do não saber, o fabuloso mundo paralítico, surdo, nato, incógnito, na raiz da manhã que tarda, e tarde quando a linha do céu em nós se esfuma, tornando-nos estrangeiros, mais que estranhos.
No duelo das horas, tua imagem atravessa membranas sem que a sorte se decida a escolher. As artes pétreas recolhem-se a seus tardos movimentos. Em vão, elas não podem. Amplo, vazio, um espaço estelar espreita os signos que o farão doçura, convivência. Espanto de existir e mão completa caminhando surpresa no outro corpo. E aí vai, hein? Eu vou ler tudo, né? A música se embala no possível, no finito redondo em que se crispa uma agonia moderna. O canto é branco, foge a si mesmo, voos, palmas lentas sobre o oceano estático, balanço de anca terrestre, cerca de morrer, certa de morrer. Orfeu, reúne-te, porque Orfeu foi estraçalhado pela irmã, né? Pelo irmão. Orfeu, reúne-te, chama teus dispersos e comovidos membros naturais e límpido reinaugura o ritmo suficiente que, nostálgico, na nervura das folhas se limita, quando não compõe no ar, que é todo e frêmito, uma esfera de fustes assombrada. Orfeu, dá-nos teu número de ouro entre aparências, que vão do vão granito à linfa irônica. Integra-nos, Orfeu, noutra mais densa atmosfera do verso, antes do canto. Do verso universo latejante no primeiro silêncio, promessa de homem, contorno ainda improvável de deuses a nascer, clara suspeita de luz no céu, sem pássaros, vazio musical a ser povoado pelo olhar da sibila circunspecto. Orfeu, que te chamamos, baixa o tempo e escuta. Só de ousar-se teu nome já respira a rosa trismegista aberta ao mundo. Essa rosa trismegista é do grande filósofo do Egito, como é que chama? Hermes Trismegisto. Agora, o último poema, para você ver como é que o Drummond surpreende a gente. Rápido. No Olimpo havia o rapaz novo que os deuses chamavam para servir. Um desses rapazes chamava Ganymede. Ele servia os reis. Então, presta atenção. Ele foi, quando ele morreu, Júpiter, que o tinha sempre, baixa em forma de águia e o leva para o céu. E o Drummond começa assim, ó, rápido. Se uma águia fede os ares e arrebata este que é forma pura e que é suspiro de terrenas delícias combinadas, e se essa forma pura, degradando-se, mais perfeita se eleva, pois atinge a tortura do embate no arremate de uma exaustão suavíssima, tributo com que se paga o voo mais cortante? Se por amor de uma ave, ei-la recusa o passo natural aberto aos homens, e pela vida hermética e defesa vai desmandando o cândido alimento que a alma faminta implora até o extremo. Se esses raptos terríveis se repetem, já nos campos e já pelas formas noturnas, portas de pérola dúbia das boates, e se há no beijo estéril um soluço, esquivo e refolhado, cinza em núpcias, e tudo é triste sobre o céu flamante, parênteses, que o pecado cristão, ora jungido ao mistério pagão, mais o alanceia, fecha parênteses, baixemos nossos olhos ao desígnio da natureza ambígua e reticente. Ele tece, dobrando-lhe o amargor, outra forma de amar no acerbo amor. Ele está mostrando que o Ganimedes, história, sem falar no Ganimedes, fala ao lado cristão, o lado pagão
né? O amor, o finzinho, outra forma de amar. Um acerbo amor. Um dia lê esse poema pra você ver que é... Tem uma porta de boate aí no meio também, né? Tem, o negócio da boate, a boate tá claríssima lá. Ali é que se percebe e tal, né? Mas bom, Drummond é muito bom pra gente ler, mas ler com outra pessoa, para discutir. Não, ele não é ler para qualquer, para recitar para o público, não. Sim. Tem mais 3 perguntinhas que eu quero fazer, que a gente está perguntando para todo mundo que foi entrevistado. A primeira, para você, o que é filosofia? Mas você está perguntando agora? Estou perguntando agora. Ah, é? Uhum. Tá nada. Não, naquele alfabeto de Cadmo, eu falei lá sobre filosofia. Eu podia repetir aquilo, né? Não, repetição, quem faz é o Drummond. Agora você... A repetição, para mim, eu já falei também, é o seguinte. Você pode primeiramente vê-la numa escala em que vai da língua comum à língua poética, à língua que se quer filosófica. Isto é, uma língua que vai da poesia para a ciência, da ciência para a poesia. E a filosofia quer ser a língua mais alta disso. A maneira mais alta de compreender todos para baixo pode ser visto como a filosofia. A filosofia, a ciência, a poesia, a linguística, a língua comum. É uma maneira de ver. Então, dos filósofos que você conheceu, qual foi o que mais te impressionou, pessoalmente? Eu trabalhei muito e convivi bem com aquele pré-socrático. Eu queria levar o nome dele, mas eu não vejo aqui. Mas um dos filósofos com que eu trabalhei na vida, eu trabalhei mesmo, foi Agostinho da Silva. A filosofia do Agostinho da Silva é uma filosofia do milenarismo. Né? Ele acreditava nas 3 idades. A idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo que está chegando. A partir daí, ele criou uma maneira de ver o Brasil, de ver Goiás, porque eu convivi com ele em Goiás. Convivi em Brasília, convivi em Lisboa. E tudo que ele fala está nesse sentido de esperança, de porvir mais do que esperança. É um sebastianismo... No fundo tem de sebastianismo, mas sebastianismo é uma nesga lá dentro. Ele é muito maior do que isso. Qual que era o Goiás dele? Ele foi o fundador do centro. A ideia dele é que fundou o Centro de Estudos Brasileiros. A última é assim, qual o seu filósofo favorito de todos? É Hort. Sério? Filósofo, para mim? O filósofo que eu acho melhor de ler, apesar de eu não gostar dele por muitas coisas, é Platão. Em Platão você lê o mundo todo, todo o universo antigo aparece na obra de Platão. E claro, dele para Aristóteles, no sentido da literatura, é Aristóteles que é o mais importante, não só na literatura, na metafísica também, na religião. O que Aristóteles ajudou o cristianismo, o Santo Tomás de Aquino não cita uma página na sua Suma. Não há uma página em que ele não cita o filósofo. E o filósofo para ele é Aristóteles. Então eu estou nesses 2 aí. E no Brasil, é curioso, mas eu vou falar que é o Alceu Moroso Lima. O pessoal que eu li mais sobre religião, sobre sociologia, tal como eu estou falando, a rainha da ciência, a filosofia. Né? Sim. É isso aí. Só para a gente fechar, a gente pede assim também para dar dicas de leitura ou filmes que você indicaria para os ouvintes, para eles... A gente tem que pensar isso, Marco. Não pode se pegar um ser cansado. Um ser cansado. Depois então você me manda essas dicas. Você me pega e eu falo e aí você depois um dia grava. Tá bom. Então eu vou agradecer então para a gente fechar nosso... Eu queria agradecer pela entrevista, pela conversa, pela filmagem.
Como indicações desse episódio, podemos listar a obra completa de Carlos Drummond de Andrade, mas vale a pena buscar o livro Seleta em Prosa e Verso, que teve várias edições pela José Olímpio e algumas pela Record. Nesse livro você tem a seleção de Drummond acompanhada de prefácio e comentários de Gilberto Mendonça Telles. Vale a pena também mencionar os poemas de Drummond, ficção científica, O Homem e as Viagens e diversos outros que têm sido mote para o pensamento de Ailton Krenak. Gostaria de indicar também o livro Entrevista Academiana. É um livro em que entrevista o Gilberto Mendonça Telles seguindo um abecedário bem diferente daquele de qualquer filósofo. No fim desse livro existe um ensaio em que trata da relação de cumplicidade poética e diálogo entre Gilberto Mendonça Telles e Drummond. Também não podemos deixar de indicar, e é importante se referir, à obra poética e crítica de Gilberto Mendonça Telles. A Pedra, Gilberto Mendonça Telles. No princípio e no fim, no vão do meio, uma pedra nomeia o meu caminho. Dormi como uma pedra ou alguém veio deixar os meus lençóis em desalinho. Quem foi que andou pisando a minha vida e me deixou assim meio de fora, oscilando em mim mesmo na medida em que nomeio o amor aqui e agora? No princípio era a pedra e seu instante, de existência sem nome e realidade, carente de sintaxe e vacilante, no seu jeito de ser pela metade. No meio, além da pedra, a poesia, dessas coisas sem forma na antessala, onde nomeio a musa que existia, no chão do nome e no chão da fala. No fim, tudo é princípio e o meio é meio, de alguém cavar no pó do pergaminho, um sentido final, talvez um veio, na pedra que nomeia o meu caminho. Declinação. O mar não me levou. Os meus cuidados, o que era ruim, o que era bom demais, ficaram por aí, pelos cerrados, às sombras dos paus terras de Goiás. O mar não me levou. Meu corpo todo tem as marcas da terra. O sol, o chão, os cheiros doces dos quintais, do lodo e a febre do meu tê nessa sezão. Eu sou quem sou, não me mudei. Mudou-me uma parte da vida, mas foi sem. Não me levou nem me lavou. Livrou-me da danação de todo mal. Amém. Se houver louvor aqui, se alguma luva, qualquer pessoa a pode usar por mim. A minha história é como um guarda-chuva que a gente esquece quando chega ao fim. Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop